meninas foram me chamar hoje para ser dirigente, foi assim muito importante. E eu, justamente uma página no Evangelho, logo na introdução, falando sobre Jesus. De uma frase assim muito interessante. Se eu cometer algum engano, não sei se é alguma coisa, vocês entenderam. Se é assim, que Jesus ele veio para não era para destruir as leis de Deus, mas sim cumpri-las. E o Espiritismo, da mesma forma, não veio destruir as leis de Deus, mas sim a execução. Ele não mudou nada que Jesus nos trouxe. Ele simplesmente veio de uma forma que possamos entender o que Jesus tinha dizer, os seus ensinamentos de uma maneira simples e através dos irmãos que já estiveram aqui, encarnados, através de suas mensagens, das suas experiências, aquelas experiências às vezes doloridas, nos mostrando como não devemos agir, e os irmãos mais evoluídos do que a gente, dizendo qual foi o caminho, e nos mostrando como chegar também a essa perfeição relativa, que todos nós vamos chegar. Então, que Deus nos abençoe, espero que vocês me acompanhem na vez. Nesse momento nós possamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e pedir que Ele nos ilumine como ser cristão, nosso palestrante, para que a mensagem que for tira do erro, trazida, tome nossos corações, mantenha nossos conhecimentos, nossa compreensão, para que possamos pôr em prática. Jesus é o nosso Mestre e Deus é o nosso Pai, bondoso, amoroso, que cuida de todos nós. Então, vamos levar o nosso pensamento também à nossa mãe santíssima, a nossa mãe espiritual, aquela que nos guarda, que nos atende, que leva os nossos pedidos a Deus, gritando para que Ele faça o melhor a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Assim seja. Que Deus nos abençoe. Bom dia. A paz do Mestre Jesus esteja a nos envolver a todos, amigos, amigas, espíritas, simpatizantes, sejam todos bem-vindos às nossas atividades da manhã de hoje. Encarnados e desencarnados que possam ser agraciados com o fraternal abraço do Mestre Jesus e acolhido pela misericórdia divina através da doutrina dos Espíritos. O nosso tema de hoje, estão vendo aí o nosso belo planeta Terra, recebido por Cristo de Deus há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, quando expelido da nebulosa solar, que junto com os arquitetos siderais o transformaria nesse planeta bonito, belíssimo. Pena que nós aqui estragamos, não é? E façamos uma viagem rapidamente há 2.000 anos atrás, 2023 anos atrás, quando aqui, fisicamente aportado entre nós o Espírito, o ser de maior envergadura que o mundo já conheceu, em todos os seus aspectos. Veio cumprir a missão de fazer prevalecer entre nós o sentido da lei de Deus, que os seus propósitos, enviado à sua frente,
tentaram transmitir para nós. O momento atrasado permitido da adensação do seu adensamento do seu perispírito para que conosco aqui habitasse, ele chegou entre nós, também cumprindo a lei através do ventre de uma mulher. Ela acabou de anunciar a nossa mãe Maria, mãe santíssima, não é? Conviveu conosco, teve a sua infância, teve fome, teve sede, teve frio, para exemplificar para todos nós que a sua grandeza era espiritual, mas ele precisava cumprir a lei que ele não veio destruir. E o que ele veio fazer aqui? Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao céu para sacrificar a sua vida física, pois sabia que continuaria a existir, e assim foi. E por que os povos sobressaltaram-se quando Jesus pronunciou a palavra amor? Porque não conheciam a palavra e nem o verdadeiro sentido do amor. E ele caminhou entre nós, pacificando as mentes, os corações, curando as mazelas que era possível curar para dar a oportunidade daqueles que se encontraram, para ter um pouco mais de tempo e fazer coisas úteis, benéficas, para ele e para o meio que vivia. Sofreu, suou, transpirou, foi traído como muitos de nós, foi abandonado como muitos de nós, crucificado, que era o maior castigo da época, perversão da época, destinado aos malfeitores, aos subversivos, julgado e condenado por fazer o bem, mas em nenhum momento ele desistiu. Ofereceu a sua vida física para depois mostrar a sua vida espiritual. Mas antes de sair do físico, ele prometeu algo extraordinário. Deixe que eu vá, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não vê, não recebe, que não conhece. Mas quanto a vós, conhecereis, porque estará convosco e habitará em vós. E o Santo Espírito enviado por meu Pai vos ensinará todas as coisas que eu não vos ensinei, e vos lembrará de tudo que eu vos tenho dito. E no tempo predito, a luz do mundo, como descer a revelação, começa a surgir para voltar a iluminar a escuridão, as trevas que voltavam a envolver o nosso lindo planeta azul, o planeta Terra. Era a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, a doutrina dos Espíritos revelado a nós pelos imortais, os guias da humanidade. E é disso que nós vamos falar. Jesus é a porta, Kardec é a chave e Chico é o exemplo. Para muitos que ainda não compreenderam, que não conseguem ainda associar que o Espiritismo é uma doutrina cristã, pois quando ela é revelada, porque é a única doutrina diferente das demais crenças que foram fundadas pelos encarnados na Terra, ela nos é revelada pelo mundo espiritual, que numa invasão organizada vem dizer para nós: agora é conosco. Vocês tiveram todas as oportunidades, vocês ouviram todas as vozes, o Mestre esteve aqui com vocês, e o que ficou
do que ele apresentava a todos nós. Então agora somos nós que não estamos mais nos túmulos, como muita gente imagina, mas que do alto ajudamos o desempenho, o desenvolvimento, a evolução de vocês. E nessa invasão organizada, escolhe-se uma mente privilegiada, um educador, um pedagogo de extrema capacidade analítica, para simplesmente sistematizar, dar o caráter de organização, de uma codificação, um corpo de doutrina, de caráter científico, filosófico, e tendo por base a religião do Mestre Jesus, ou evangelho. E aqui eu vou abrir um parágrafo rapidinho só para a gente entender, quando ele diz: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta desde que ele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Jesus e o Espiritismo. O Espiritismo e Jesus. Qual é a relação toda? Para os que não acreditam, a doutrina espírita começa aqui na terra com a chegada do Mestre Jesus. Ele é o precursor do Espiritismo, e vocês vão saber. Então vamos caminhar. Deus deu aos homens a missão de revelar a sua lei? Sim. Certamente em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores encarnados com o fim de fazer progredir a humanidade. O Livro dos Espíritos, estão 622. O Espiritismo é chamado ao mundo a ser o guardião do Evangelho, fazer cumprir-se a lei maior, a lei que Jesus exemplificou quando esteve fisicamente conosco. Os princípios fundamentais da doutrina espírita, convenhamos, não pertencem exclusivamente a ela, pois que desde todos os tempos jazem ao alcance de todos que procuram conhecê-lo. Sem Jesus, o Cristo, por base, o Espiritismo não passaria de uma filosofia oriental perfeitamente arrimada ao Oriente, ao Ocidente, como muitos estão tentando fazer. Querem matar Jesus, querem tirar Jesus de todo jeito da nossa realidade existencial. Alguém tem dúvida? Estamos vivendo um momento de uma cristofobia extraordinária. Você não pode mais falar de Jesus nas repartições, não se fala mais de Jesus no colégio, tira-se o crucifixo daqui, não se pode fazer uma prece, uma oração cristã ali. Cristo humilhado, chicanado nas vias públicas. É o materialismo voltando a querer imperar, meus irmãos. E precisamos ter muito cuidado. Nós, às vezes, embarcamos nos modismos sem perceber a armadilha que existe por detrás. É evidente que reconhecemos os méritos de Allan Kardec, em principalmente logrando a proeza de unir fé e a razão. E é inegável o seu contributo para que o homem faça mais profunda e clara abordagem do mundo espiritual, que até então permanecia como uma grande incógnita para a humanidade. O mérito de Kardec, sim, mas quando nós dizemos a doutrina de Kardec, estamos cometendo uma heresia, porque a doutrina espírita ela não pertence a ninguém aqui na face da terra. Ela não é de domínio de nenhum encarnado, ela é de domínio universal dos espíritos unidos. E isso que nós precisamos entender. Sem tirar o grande mérito do nosso insígne codificador, mas não podemos dizer que a doutrina é de Allan Kardec, porque nós estamos matando o espiritismo. Porque nós estamos transformando na doutrina de um ser humano, com
como as demais outras que foram fundadas pelos homens aqui na terra. Ele foi o escolhido para esta profunda, grandiosa e árdua missão pelo mundo espiritual, para revelar de forma metódica, profunda, urgente, o que o mundo espiritual tinha que falar para nós. E que até hoje continua falando, e nós não estamos ouvindo muito. Não se discute a relevância do fato do codificador sobre a tutela dos espíritos superiores ter elucidado o delicado problema do intercâmbio entre as duas dimensões, definindo o que é uma mediunidade, o que é uma obsessão, que não se sabia, porque tudo era demonismo. Então Kardec, de forma metódica, científica, profunda, esclarecedora, vai apresentar para nós. E nem se coloca em questão que, através da terceira revelação, a tese da pluralidade das existências deixou de ser uma mera especulação de caráter religioso, passando ao domínio da investigação científica, comprovando a imortalidade da alma. Ciência e religião no caminho do justo, como colocou Jesus. Então agora, eu não creio porque me disseram, porque me falaram. Eu creio porque eu sei a verdade, eu tenho comprovações, e por isso a parte científica da doutrina, pautada nos fatos, ela é de relevância extraordinária para aqueles que querem acreditar no Cristo de Deus. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E a liberdade começa aonde acaba a ignorância. A ignorância do não conhecer, do desconhecimento, porque os fatos não se tem argumento contra. Todavia, o maior feito do Espiritismo é o de reavivar o cristianismo em sua primitiva pureza. Que primitiva pureza é esta? A essência das verdades fundamentais que nós estamos esquecendo. Nós estamos vivendo uma era de relatividade, de coisificações. O nobre espírito Joana de Ângeles nos afirma que nós estamos esquecendo a mensagem amorosa e plena de Jesus. Nós estamos amando as coisas e usando as pessoas. Estamos esquecendo o calor humano, o afeto, a solidariedade, a fraternidade, o perdão. Queremos coisificar. Estamos passando no mundo vazio e vamos chegar no mundo espiritual vazio, porque o que nós estamos querendo aferradamente permanecerão aqui. E o que deveríamos levar para apresentar no mundo da causa, quando ele retorno, estamos empobrecidos. Por isso estamos sendo permissivos. A doutrina sem dogma, sem hierarquia organizada, sem símbolos, sem rituais e, sobretudo, sem nenhum vínculo com o poder temporal. Estamos transformando a doutrina espírita, o movimento espírita, em facções políticas. Estamos querendo envolver-nos de uma forma muito proveitosa. Ela não tem nenhum vínculo com o poder temporal. Não existe espírita de esquerda nem de direita, existe espíritas. Aliás, existem os bons e os maus espíritas, aqui no próprio Evangelho. Mas se vocês querem partidarizar, eu vou ficar com o que Jesus coloca aqui, quando ele diz que quando chegar aqui para pedir contas, quando ele voltar, reunirá diante de si todas as nações para prestar conta. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então, se é para partidarizar, então vamos começar por aqui. Eu vou preferir ficar à direita. Não sei isso. Então ele não tem esse vínculo
não tem hierarquia, não tem sacramento, paramento. Jesus apresentou algum desses artifícios para nós quando esteve aqui? Qual foi a doutrina que ele apresentou? Sem críticas, mas é o que ele está dizendo. A hierarquia e a autoridade da doutrina espírita é o seu conhecimento e aplicabilidade moral, a capacidade moral de aplicá-lo de forma correta e vivenciada. Isso é o que faz de você um bom cristão espírita. Conforme escreveu Kardec, o espiritismo será científico ou não sobreviverá. Não obstante, jamais prescindirá de Jesus, sem cuja presença todo conhecimento redundará no emaranhado de informações que não haverá de promover renovação íntima nas criaturas. Por que científico? Porque é comprovação. A doutrina espírita apresenta um fato, a ciência corre atrás para dizer é mentira, é fantasia, é charlatanismo. Vai lá e comprova que é verídico. Essa é a parte científica da doutrina. Ousamos, pois, afirmar que sem Jesus não se tem espiritismo legítimo, porque é a sua doutrina, é o consolador que ele prometera, está embasado nas leis de Deus, que é a lei causal da vida. É isso que nós precisamos compreender. Primeiro Jesus, depois Kardec. A verdade sem amor pode se transfigurar em fanatismo. Alguém tem dúvida? O espírita que não se preocupa com a sua reforma moral, aplicando assim o que prega aos outros, em vão exibirá precioso cabedal doutrinário. Ah, mas eu fui para a doutrina espírita, eu nunca vi tanta aprovação em minha vida. Ela já existia, você só não entendia. Agora você entende. Eu fui para o espiritismo, eu tive um amigo que chegou para mim, ele tinha um comércio, e de repente a coisa começou, e aí ele foi na doutrina. E a doutrina começou a dizer qual era o problema do comércio. Que ele parasse com a agiotagem, que ele parasse de comprar mercadoria sem nota fiscal. E aí, como é que fica? Percebe? Qual é a diferença? Então muita gente não quer. Eu quero ser um rico iludido, mas eu prefiro ser um pobre autêntico aqui na terra, porque os valores da terra são transitórios. Quem não realiza o espiritismo dentro do próprio coração não consegue atinar com a essência de suas lições. A ortodoxia polemiza, discute, indaga, conflita-se, mas quem realmente sabe procura viver com serenidade o que lhe é objeto de crença. Então a doutrina espírita nos oferece essa tranquilidade. Portanto, cada núcleo do espiritismo que se ergue no mundo é a avançada sentinela da verdade, e os seus integrantes são chamados a desfraudar e timorato, em meio à grande refrega, grave bem isso aqui, o sublime estandarte da paz e da fraternidade, para que os homens aprendam a viver como irmãos. Mas foi isso que Jesus pregou para nós? Foi isso que Jesus exemplificou? Como nós vamos e almejamos um mundo de paz e fraternidade se não conseguimos nos irmanar? Ser solidário, ser fraterno. Como nós vamos conseguir isso num mundo voltado à ganância, ao materialismo, à descrença? Sendo assim, procura não falhar no testemunho do ideal que abraçaste, mas evitando esforços no sentido de que a ganga impura de seu sentimento não deslustre a mensagem que te cabe preservar e difundir os próprios exemplos de vida. E quais exemplos que nós vamos buscar? Mas nós achamos bonito quando falamos de Chico Xavier. Nós queremos seguir o exemplo de Chico. Achamos extraordinário quando falamos de Divaldo Pereira Franco. Eu tenho o maior orgulho de ter sido discípulo e sou até
o construtor e autor da maior obra escrita do mundo, porque não existe outra igual. Falamos do exemplo de José Pititinga, de Filomeno de Miranda, mas nós queremos vivenciar esses exemplos. É o que está faltando. Estamos fazendo muito barulho com o movimento espírita. Leia-se o movimento espírita. Separa a doutrina do movimento. Tá? Mas não estamos absorvendo o que deveríamos absorver. Porque é os meus atos, as minhas atitudes, o meu comportamento e pensamento que me faz um espírito cristão. Honestidade, pontualidade, seriedade, comprometimento, humildade, tranquilidade para viver a vida com que a vida lhe oferece, sem querer atropelar ninguém e o mundo por fora. Porque, como afirmou o próprio Mestre Jesus, que a vida nos seria dada a cada um segundo as suas obras e o seu merecimento. Esse é o maior princípio distributivo de justiça que eu conheço. Semeadura livre, colhedora agora. Mas depois que eu fui para a doutrina espírita, sim, aconteceu o quê? Tu ficou doente? A doença já estava guardada lá, ia chegar a qualquer momento. Você separou? Não soube manter a relação. Eu quero deixar algo para vocês. A doutrina também explica que tem relações com prazo de validade, viu? Pois é. Então tem leis que se cumprem. Mas eu não podia, porque o casamento, porque não. É tão verdade que a doutrina espírita lhe aponta que aqui na Terra existem 5 tipos de casamentos. Então eu tenho que ver qual tipo de casamento eu estou inserido pela minha programação reencarnatória. Mas vocês sabem disso aonde? Porque lá fora alguém diz assim: olha, seja infeliz até que a morte me separe. Jesus disse que não. Que a infelicidade é pela dureza dos nossos corações. Olha que fantástico. E a doutrina espírita tem validado tudo isso aqui. Estamos num mundo de provas e expiações e não queremos passar as nossas provações. É algo meio equivocado isso aí, não é? A doutrina espírita nos diz que não vamos estar livres das provações, das expiações. E ela nos dá o consolo, o alento e a ferramenta para que melhor possamos transitar por esses períodos quando somos chamados a experienciá-los. A ciência e o amor. Vamos ver o que ele diz aqui. Gravem bem essa mensagem. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência em todas as épocas conseguiu inúmeras expressões evolutivas, vendo-a no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes que cruzam os ares e o fundo dos oceanos, não é? A palavra é transmitida sem fio a longa distância. Eu estou aqui agora falando com alguém lá na Flórida. Olha só, São Paulo, Rio de Janeiro, tudo isso é bacana, né? Pronto. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Vamos ver. Mas para essa mesma ciência, pouco importa que o homem ele use os frutos para o bem ou para o mal. Olha só. Não compreende o desinteresse nem as finalidades sã. A ciência é fria. Os que se dizem científico precisa começar a colocar Deus no coração. É isso que ele vem dizer para nós. O amor, porém, aproxima de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens, para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, a imprensa, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas.
Se a ciência descobre os explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liga os povos. Se o primeiro confecciona um livro, esse deve ensinar, segundo, como gravar os verdadeiros, as verdades consoladoras. Mas é isso que a gente está assistindo hoje em dia? Alguém poderia me dizer? A divulgação da mídia hoje, ela é edificante no seu vida. A utilização da ciência para promover as guerras, as bombas, os gases mortíferos, a mídia dilaceradora de mentes e corações de forma pervertida e usurpadora, interesseira, manipulando mentes e corações. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui a obra mais alta. Não duvidamos de que a primeira bem interpretada possa dotar o homem de um coração corajoso, entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte, e só alcançará o porto seguro quando se render plenamente ao amor de Jesus. Mas é isso, quem é que escreveu tudo isso? Foi algum humano da terra? Aqui, os guias da humanidade. Então nós precisamos começar a dar ouvido à mensagem de Jesus falando conosco na terra. E aqui está ele, que caminhou fisicamente entre nós, que com todo o seu cabedal, toda a sua grandeza maior, o Espírito com a maior ascensão espiritual que já caminhou entre nós. A paranormalidade ambulante. Sentiu sede e fome, se acercou de quem? Dos grandes da terra? Não. Ele se acercou de nós, sofridos, desertados, os coxos, os cegos, aleijados, leprosos, prostitutas. Até que poucos, dignos da alta cultura, começaram a se acercar dele, como alguns do Sinédrio, como o centurião romano. Mas para aqueles que pensam que Jesus veio tacitamente, não, mas porque Jesus obedeceu à lei de Deus. Mas para aqueles que dizem, eu não posso ir à casa espírita porque doeu ao meu pé, eu não posso ir à casa espírita porque eu fiz o cabelo ontem, vai cair uma chuva, nada. Ela se arrastou quilômetros para chegar até ele. Ele não foi até ela, não, porque Jesus não foi atrás de ninguém para curar ninguém. Ninguém. Se arrastou, pegou seu cajadozinho, foi lá. Quando chegou, que viu aquela multidão, desmoronou. Não vou conseguir chegar, mas de repente, se eu rastejar, se eu chegar e tocar, sequer na barra das suas vestes, eu estarei curada. Olha que fantástico. E assim ela fez. E aí Jesus para, Pedro, alguém me tocou, e Pedro com aquela fleuma dele, mas Rabi, olha a multidão em torno de ti, como não queres ser tocado? Pedro, Jesus, alguém me tocou de forma diferenciada, porque de mim não senti sair virtudes. E ela chorando, Senhor, me perdoa, filha, tua fé te curou, estás liberta, vai, não pedes mais. Ficou com ele até os últimos instantes da vida física. Quantos de nós, às vezes, precisamos vir à casa espírita, ouvir uma palestra para aliviar a alma, tomar um passe para aliviar a confusão mental, orgânica que estamos vivenciando e botamos as maiores dificuldades? Todos foram a ele. E por isso ele diz, vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas tomai de mim que sou branco e humilde de coração,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Curou e mostrou de todas as formas. Rabi, cura o meu filho que é lunático, ora cai no fogo, ora cai na água e se estrupia todo. Já levei até os seus discípulos, mas eles não puderam curar. Os discípulos de Jesus. Ó raça incrédula e depravada, olha só. Até quando estarei aqui dentre vós para resolver as vossas querellas? Traz-me aqui a criança. Vai lá e resolve a situação. Aí depois, mas mestre, por que nós não podemos expulsar aquele espírito imundo que atormentava aquela criança? Porque não tiveram fé. Se tivesse tido a fé do tamanho de um grão de mostarda, ó, teria resolvido a questão. Primeiro. Segundo, aquela caixa do espírito necessita de jejum e oração. Jejum dos hábitos morais, para que você tenha energia e autoridade diante do ser inferior. E terceiro, não fizeram da forma que eu vos ensinei. Tinha uma técnica, não respeitaram. Assim é a doutrina espírita. Nós queremos fazer a doutrina espírita ao nosso bel prazer. Eu acho que é assim. Mas a doutrina espírita tem um ordenamento, ela tem uma espinha dorsal, que nós aqui precisamos nos adequar a ela. E não querer adequar a doutrina espírita aos nossos interesses. Não vai dar certo. Então, às vezes, eu estou indo anos à casa espírita, mas a doutrina não entrou em mim. Bem-aventurados mansos, brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Eu já me pacifiquei. Comigo é assim. Pisou no meu carro, o bicho pega. Hoje não, alguém pisa no meu pé, eu vou lá e digo, meu irmão, desculpa, eu sei que eu estou meio pesado aí, entendeu? Eu vou lá e faço uma cara. Eu assisti uma cena há um tempo atrás, uma senhora que estava na igreja, contrita, Jesus e tal, e estava rezando, tenso, e vai, e chorando. Olha que lindo, maravilhoso. Mas ela tinha um neto que estava se relacionando com uma determinada moça da cidade que ela não gostava, ela odiava. E quando ela viu o neto, que era o pupilo dela, a menina na porta do carro, que ele foi pegar ela na igreja, ela estava saindo da igreja, descendo as escadas. Quando ela percebeu, ela desceu do tamanho, buscou todos os adjetivos para a criatura. E olha que a menina não era nem um satanás de rabo não, né? Só que as imperfeições dela por todos nós. Aí eu me pergunto, o Jesus que ela estava orando lá no texto ficou aonde? Isso serve de alerta para nós. Deixai vir a minhas criancinhas. Aquele que fizer a um desses mais pequeninos de meus irmãos, é a mim que estará fazendo. Mas ele não falou só dessas criancinhas aqui, espíritos em infância, não. Falou desses aqui também. Que eu, todo caminho, nós judiamos dos animais. E somos cristãos. Nós abandonamos as crianças nas sinaleiras, nos albergues da vida. Para meu filho tudo, para meu neto tudo, mas se tiver um vizinho aqui com o nariz lambicando e tal na minha mão, vai para casa dele. Eu não quero você andando com ele, viu? Cadê o amor que Jesus dedicou? São as exemplificação. E aqui nós vamos ver algo interessante. O Cristo disse: deixai vir as minhas criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade, que se exercem
torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a Ele com a criança desses pequenos seres, a confiança, de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Grave bem isto, viu o que eu falei no início. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve a seu turno chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Para quem tem dúvida, ele foi o iniciador do Espiritismo. O Espiritismo começa na terra com Jesus, grave bem isto. E quando ele promete o Consolador, era isso que viria ampliar. No momento certo, as mentes mais amadurecidas e dilatadas, a ciência mais amadurecida para fazer as suas comprovações, e o psicológico com maior capacidade de absorção. Quem é que afirma tudo isso, gente? Vamos ver. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdade. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos, em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Esta revelação não foi escrita por Allan Kardec, não foi Allan Kardec que colocou, não foi nenhum mortal que apresentou para o mundo. Eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. Muita gente não sabe que é João, o evangelista, que vai à reunião mediúnica apresentar a Kardec esta passagem e dizer para Kardec que Jesus é o iniciador do Espiritismo. Muita gente estuda o capítulo, passa por cima dele e não presta atenção. E aí? Ele, o apóstolo do amor, da fraternidade, ele que teve até os últimos instantes da vida física de Jesus, ele que deu continuidade à vivência com Maria, mulher, eis aí o teu filho, ama, cuida, filho, eis aí tua mãe, cuida. Ele volta para dizer que Jesus é o precursor do Espiritismo, está aqui no Evangelho. Quando Kardec qualifica a doutrina. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, vão lá procurar no livro. Estudo está lá, viu? E aí a gente vai ver agora o cristão e o mundo. Como é que a gente está? Isso aqui é interessante, eu peço que vocês prestem atenção. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Está lá Jesus, palavra dele, Marcos, capítulo tal e tal. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. Não é. Por isso que muita gente fica no meio do caminho. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo, que ele acaba se dobrando. Quando o homem comum descansa na vulgaridade, na inutilidade da existência terrestre, ninguém examina os passos.
Suas atitudes não interessam a quem quer que seja, muito menos algum espiritual, a não ser os espíritos abnegados, que se compadecem da sua miserabilidade aqui embaixo. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. E aí começa o drama. Milhares de olhos que não viam quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exige voo supremo sobre as misérias humanas. Por ali, disse que agora é cristão espírita, vai salvar o mundo. Já vai. Fanatizou agora. Toda terça-feira está lá numa casa de Pititinga que diz que é espírita cristão. Você não pode fazer nenhuma observação que o mundo cai na sua cabeça, dentro da sua própria casa. Lá fora, então, os antigos passeios do jogo do baralho, do dominó, do barzinho da coisinha. Rapaz, vem cá, vamos ali só. Não, meu caminho agora. Enlouqueceu. E aí a gente vai se pulando nas primeiras existências. Agora a pergunta que fica, eu quero que alguém me diga se a vida daqueles que acompanharam Jesus foram fáceis. Jesus caminhava uma média de 30 quilômetros por dia. Não tinha fax, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha palestra virtual, online. A gente agora está assim, espírita de lá, de cá, muito bom. Então, se você queria aprender alguma coisa com Jesus, você tinha que caminhar com Ele, para onde Ele fosse. Pensou? A gente caminhando hoje 20, 30 quilômetros, deixar a família em casa, trabalho, emprego. Para poder aprender alguma coisa. Quer vir após mim, pegue sua cruz e me siga. Então, tudo isso ele deixou. Mas, Senhor, deixa que eu vá, porque meu pai está morrendo enterrado. Deixai os mortos enterrar seus mortos, e vem você e me segue. Você que já despertou, vem divulgar o mundo espiritual. Aqueles que ainda não despertaram, enterram os mortos. Olha que sabedoria. Mas se você fizer isso, é uma heresia. Olha, o parente está ali no velório, você tem que vir agora. Não, eu não posso, porque eu vou fazer uma palestra. O mundo acabou. E aí eu vou falar algo da minha experiência pessoal. Era 11 de agosto de 2018. Eu tive uma palestra aqui no Imuí, no centro do Imuí. Na sexta-feira, eu tinha passado na casa de minha mãe, bem, não tinha problema de saúde nenhum, viu gente? 87 anos. Ainda tinha dentes normais, cabelo estava começando os fiozinhos grisalhos. Teve lá um probleminha de pressão, foi, medicou, tudo bom. Eu tinha chegado de viagem, tinha chegado de Minas, eu fui lá. Oi mãe, como é que está? Deu uma lembrancinha. Ela disse, olha, sem vergonha. Domingo é o dia dos pais. Suas irmãs estão aqui, disse que vão fazer o almoço aí. Vê se dessa vez o senhor está presente, porque o senhor, com esse negócio de seus espíritos, nunca mais você participou de nada. Olha só. Eu digo, olha bem, domingo eu tenho um seminário ali no Imuí. Eu estou dizendo, meu filho não pode dispensar. Eu disse, eu vou fazer o seguinte, o seminário está marcado de 8 às 3. Eu vou correr um pouquinho, o almoço só vai acontecer quando você chegar aqui. Eu digo, vai morrer todo mundo de fome. É bom fazer regime, né?
vim e tal, beleza, no domingo, estou no seminário, quando foi no intervalo de 10h30, telefone vibrando, insistentemente eu fui atender. Já era minha esposa dizendo, ó, preste atenção que sua mãe passou mal, levaram para o hospital agora. E tudo bem, vamos orar por ela. Já, beleza. 15 minutos depois o telefone vibra de novo. Venha correndo que sua mãe faleceu na mão dos médicos. Teve um infarto agudo. Morreu. A mão do médico atendeu ela. Eu sentei, respirei, disse, acalme o coração aí. Suas irmãs estão desesperadas. Pacifique aí, faça o evangelho. Eu vou concluir uma parte agora aqui do seminário, vou tentar encerrar e vou, porque eu não posso mais fazer nada por minha mãe agora, a não ser orar por ela. Terminei o seminário, 12h30, e voltei para Santa Maria. Quando eu chegar, e para onde vai levar o corpo? Para o velório. Levar para o velório. E eu fui ajudar a arrumar minha mãe, fazer o evangelho, para devolver aquela que me trouxe para o mundo físico de volta para o mundo espiritual. Um mês depois, ela estava visitando a nossa reunião mediúnica. Levada para entender o trabalho e falar com o filho dela, que ela dizia que vivia no mundo só atrás dos espíritos. Então, esta é a vida. Ou você acredita em Deus e Jesus, ou então você vai se desesperar no todo. Então, você é chamado a dar o seu testemunho. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo onde os companheiros não vejam. Tamanha pressão. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e por isso mesmo em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir. Dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que ele se compraz. Ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, convidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Tem que correr a caminhada correta. Resta ao cristão cultivar os seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Não dá para queimar etapa. Emmanuel nos traz esta pérola para que a gente possa compreender. Então, Jesus e os homens, vamos lá. Jesus disse: eu sou a porta, precisamos passar por ela. Nós devemos atravessar. Eu sou a luz, nós necessitamos de claridade. Eu sou o caminho, nós precisamos percorrê-lo. Eu sou a verdade, nós ainda somos a ilusão. Eu sou a vida. Nós jornadeamos pela morte. Eu sou o bom pastor, nós somos as ovelhas. Eu sou a paz, nós vivemos ainda no conflito. Eu sou o pão da vida, nós estamos esfamados. Jesus e nós, a vida e o mundo. Há quem eleja a sombra para comprazer-se na escuridão, e há quem busque a luz para libertar-se. A vida é plenitude, o mundo faz escuridão. Jesus liberta o homem, o mundo encarcera-o. Vive no mundo com Jesus na mente e no coração, a fim de alcançares a paz mediante a vitória que te aguarda após o trânsito edificante pela experiência humana. Quem crê em mim, afirmou Jesus, já passou da morte para a vida. Júnior. Mas nós estamos ouvindo tudo isso, meus irmãos. Nós estamos realmente lutando para internalizar a mensagem espírita cristã. Eu não trouxe nada de fora da glorificação, nada de fora do Evangelho, porque é isto que vai
transformar este mundo de regeneração que nós tanto esperamos. Ele não vai ser por osmose de fora para dentro, é um movimento de dentro para fora. Somos nós nos movimentando de forma positiva e ativa no sentido e no rumo do bem, da fraternidade, da justiça e da solidariedade. Quando nós compactuamos com a corrupção, com a ganância, com o fanatismo, com a indiferença surgida dos nossos meios, nós estamos validando a miséria moral entre nós. Precisamos ter a altivez da ética, da moral, dos ensinos de Jesus para fazer frente a todas essas situações, porque é assim que o mundo de regeneração irá se estabelecer entre nós e participará deles aqueles que realmente tiverem feito por merecer. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos envolva. Deixo aqui o meu mais fraternal abraço e que Ele nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz.